Boa noite, igreja. Antes, nós queremos agradecer à igreja pela manifestação de carinho que recebemos ontem, né? Completamos mais um ano de vida e as manifestações da igreja, pelo grupo da igreja, pelo privado, né? E hoje presencial, alguns irmãos nos abraçando. E isso é muito saudável, irmãos, na vida da igreja, porque a gente precisa sentir que a família incorporada aqui na terra, que é a igreja, ela precisa realmente demonstrar o carinho um pelos outros, né, a atenção. E a gente tem perdido isso ao longo do tempo. Eu converso com alguns amigos pastores e confesso a vocês que eu vivo um tempo hoje de muita preocupação com a igreja de Cristo. Eu vejo a igreja de Cristo se esfriando cada vez mais nos seus relacionamentos. A igreja, a gente olha para a igreja primitiva, e nós vamos falar nisso nessa noite, sobre a igreja primitiva, a igreja de Atos, e a gente olha que ali a igreja ela foi promotora de saúde na vida das famílias. A igreja ela precisa ser promotora de saúde na vida das famílias. E isso tem se perdido muito. Vivemos hoje uma frieza muito grande. Poucos se preocupam uns com os outros. Chegamos aqui na igreja e temos momentos de se cumprimentar, e se cumprimentamos e nos abraçamos, mas no decorrer da semana, no decorrer do mês, claro que quando sabemos que uma pessoa passa por uma enfermidade, a gente estamos orando, estamos às vezes ligando, fazendo contato, mas na realidade a relação hoje ela está muito fria. A igreja está perdendo esse vínculo que nós olhamos para o ministério de Jesus, e Jesus ele olhava para a necessidade humana e ele via na pessoa aquilo que a pessoa precisava. E não sabe, talvez a gente às vezes não percebe que muitas das vezes a necessidade de um irmão, de uma irmã, não é uma necessidade financeira, não. Às vezes a necessidade de um irmão, de uma irmã é muito mais emocional, é muito mais uma atenção, é um abraço, é um cuidado do que o financeiro. O financeiro, Deus é o provedor, meus irmãos. Deus ele promove, Deus ele provém. Deus ele provém, mas tem coisas que dependem de mim e de você como igreja de Cristo para prover na vida dessa pessoa. É uma ligação, é uma atenção, e sabe, a igreja, quando ela assume essa sua função terapêutica na vida da família, ela produz alegria e cura na vida dos nossos familiares. Vocês sabiam disso? Eu não sei, talvez, quando você é bem aceito numa igreja, quando você é aceito na família de Cristo, como o seu filho, a sua filha se alegra em te ver chegando da igreja com alegria estampada no rosto. Por quê? Poxa, a Igreja Batista da Água Branca cuida do meu pai e cuida da minha mãe. A igreja precisa resgatar isso. Infelizmente, o nosso automático, o nosso ativismo, muitas vezes na igreja, tem impedido de olhar para a necessidade individual. E isso acaba, a gente olha só para o contexto da igreja hoje, que as igrejas se tornaram igrejas pragmáticas. O que é isso, pastor? São igrejas que buscam resultados. Igrejas que buscam resultados. Precisamos crescer, sim, mas de que maneira? Não, vamos adotar metodologias, vamos adotar métodos, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus unge pessoas. A igreja às vezes se preocupa muito, mas muito em metodologias. Precisamos crescer, precisamos fazer projetos. E as famílias, como é que estão? Como é que está a minha família do pastor Marcos Vinícius? Como é que está a família do irmão, da irmã? Como é que está? Será que a igreja
ela tem sido promotora de saúde na vida das famílias? A gente precisa pensar sobre isso. E nessa noite eu quero dividir com a igreja algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu iria falar em outros temas, mas eu, inclusive, nem peguei o tema com o irmão Raimundo. Foi isso que o Senhor assentou no meu coração para dividir com a igreja nessa noite. A igreja, meus irmãos, ela tem a função sanadora. Não só preserva o mundo da destruição e da morte espiritual, como ela é resgatadora de famílias para a integridade na obra de Deus, promovendo saúde de seus membros. A igreja precisa promover saúde na vida da família dos seus membros. Talvez a gente pense que a minha família se reduz só a mim e a Vânia. Não. Eu tenho a minha família, eu tenho o Vinícius, eu tenho a Isabelle, e cada um de vocês aqui também tem isso. A família do pastor, ela não se reduz da irmã Ângela só no pastor e na irmã Ângela, não, tem a filha que está presente hoje. E o que a igreja tem feito? Vocês percebem a necessidade que a gente vive hoje? Falamos hoje um tema de família, o tema hoje é família, culto da família, e graças a Deus por isso, que essa igreja aqui não se limita somente ao mês de maio para falar de família, mas todo o terceiro domingo do mês a igreja tem dado essa oportunidade de a gente falar sobre família. A saúde, meus irmãos, da família, a igreja precisa ter essa função sanadora. A igreja, que é a família de Deus na terra, ela incorpora a família em seu seio. A igreja, que é a família de Deus na terra, ela incorpora a família em seu seio. Somos incorporados à igreja por adoção. Deus é o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, e o Espírito Santo é Ele quem produz a unidade. É o Espírito Santo que produz a unidade. Em Atos, no capítulo 16, no verso 31, quando o carcereiro de Filipos, ele se converte, Paulo lhe disse, será salvo tu e a tua casa. E Paulo usa uma palavra grega, sozo, que significa salvação, sanidade, proteção, bem-estar e integridade. Então, meus irmãos, Cristo, ele salva e cura o indivíduo e a sua família. Paulo vai dizer, será salvo tu e a tua casa. Mas a gente pega às vezes o texto e quando olhamos isso e falamos assim, Deus, Jesus cura, Deus salva a minha vida, a vida da minha família e a minha casa, mas é muito mais do que salvar, do que curar. Jesus, ele simplesmente, ele vai trazer cura ao indivíduo e à sua família. Jesus trouxe o reino de Deus e junto com ele trouxe também saúde e sanidade e a possibilidade de restabelecer a relação harmônica do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com seu semelhante e com a sua criação. Portanto, Jesus, ele tem esse poder de produzir não só salvação, mas cura para mim e para a minha família. E nós, como igreja, que somos incorporados à família de Deus aqui na terra, precisamos estar atentos a essa responsabilidade que a igreja tem. Algumas das vezes, a igreja ela deixa de ser uma igreja inclusiva e ela passa a ser uma igreja exclusiva. E talvez você fale assim, mas pastor, não, eu tenho a minha responsabilidade como servo de Deus, de cuidar, de tratar, de abençoar. Mas sabe, meus irmãos, às vezes, em alguns momentos que a gente, como igreja, em algum momento, como igreja, se a gente não tiver esse cuidado, a gente passa a viver no automático, a gente passa a viver mais um culto, a gente passa a viver mais uma celebração de ceia. Examine-se homem a si mesmo e come e beba desse pão só naquele momento. Não, essa responsabilidade ela é diária no nosso relacionamento com o Pai. E queira ou não, a gente acaba trazendo isso para o seio da igreja, para o seio da igreja.
Eu quero compartilhar com vocês o livro de Atos, lá no capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, um texto muito conhecido, de um homem que é levado à porta do templo, e aquele homem vai dizer que ele é, desde nascença, desde o ventre, o texto, algumas versões vai dizer que desde o ventre, aquele homem tinha uma deficiência, ele precisava ser levado à porta do templo. E ali ele, na porta do templo, ele é deixado ali por alguns, e para os judeus o dia começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde, e existia 3 horas, 3 momentos do dia que havia o momento de oração, que era às 9 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde. E justamente Pedro e João sobem aquele templo, e aquele homem está à beira do templo, e aquele templo ali, com certeza, meu irmão, era um local onde as pessoas se reuniam para louvar, para glorificar a Deus, e até mesmo para ler a sua palavra e buscar aquilo que o Senhor tinha já dito através do Velho Testamento, os ensinamentos que eles tinham. Mas o automático daquelas pessoas, daqueles frequentadores daquela igreja, daquele templo, eles não olhavam para a necessidade daquele homem. Aquele homem, diz o texto, que ele todos os dias ele era levado à porta do templo. Todos os dias ele era levado à porta do templo. E o texto vai dizer que Pedro e João subiam juntos, os dois juntos. Que me chama a atenção que a igreja precisa viver a unidade. Pedro e João ali representa a igreja primitiva. Os dois andam juntos. Quando eles falam para ele, olha para nós, Pedro não fala, olha para mim, não olhe para João. Não, a unidade da igreja, a igreja precisa entender isso. Quando nós vivemos preocupados como igreja para serem sanadores na vida daqueles que precisam, daqueles que estão à margem, a gente precisa viver essa unidade. Não, olha só para o pastor Denilson, não olha para o pastor Isaías não, que você vai ter alguma dificuldade. Não, o texto vai dizer que os dois subiam junto ao templo para orar. A gente já vê a unidade da igreja, como ela faz diferença, quando ela é promotora de saúde na vida da família das igrejas. O texto não fala que esse homem tinha família, o texto fala dele, mas ele foi gerado por uma mulher, e ele foi concebido por uma mulher, então ele tinha família. Ele tinha família. Lá no verso 10, nós vamos ler até o verso 9. No verso 9 vai dizer que ele entra saltando com alegria e louvando a Deus. Igreja que é promotora da saúde na vida da família. Vocês percebem como a Bíblia ela vai nos dar, verdades para que a igreja assuma essa responsabilidade. Como a igreja precisa ser sanadora de saúde, de cura, como Paulo diz para aquele carcereiro de Filipos, olha, será salvo tu e a tua casa. Mas ali aquela palavra, como eu já falei, ali aquela palavra é muito mais do que salvação, é cura, é cuidado, é restabelecimento de saúde física, saúde emocional. O texto diz assim, Atos 3, do verso 1 ao verso 9. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9, 3 da tarde, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta ao templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando ele pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Amém, meus irmãos? A gente vê justamente a igreja ela como promotora de cura,
na vida desse homem, o que ela produz na vida desse homem. E quando a igreja ela tem essa função terapêutica em sua essência, ela vai produzir isso. Uma igreja alegre, aonde a gente vai ver pessoas que no passado elas andavam à margem da sociedade, elas andavam à margem de necessidades físicas, necessidades emocionais, e aí ela tem um encontro com Jesus, usado um instrumento do Senhor para que consiga levar essa pessoa aos pés de Cristo. O livro de Atos, meus irmãos, ele relata como a igreja primitiva, ela era promotora de saúde e continuadora da obra de Cristo. A igreja que tem seu poder depositado em Deus, mas que faz uso dele para deixar o homem são, feliz e louvando a Deus. Essa igreja, ela promoveu isso na vida desse homem. Ela simplesmente tira de um estado de limitações físicas, de um estado de exploração humana, que aquele homem, alguns vão dizer que aquele homem era explorado pela sua deficiência física por alguns religiosos. E aquele homem experimenta o amor de Deus na vida dele, mas aquele homem experimenta de que forma, meus irmãos? Através da instrumentalidade de Pedro e João. Igreja que promove saúde na vida das pessoas. Certa vez eu conversava com um irmão e eu falei para ele como um grupo de pessoas tiveram uma influência muito grande na minha caminhada com Cristo, de eu me firmar no Evangelho. Tinha o Vinícius, quando nasceu, Vinícius nasceu com um probleminha muito sério, e o Vinícius ficou internado durante alguns dias, e aquele momento ali era muito ruim para mim. E o Vinícius precisou de um acompanhamento médico durante um tempo. Tinha um irmão na PIB de Marechal que ele era médico. Meus irmãos, como aquela família nos adotou. Aquele irmão médico, ele trabalhava numa clínica aqui em Bangu, ele dava plantão em Bangu. Aquele irmão, todo dia ele ia ver o Vinícius na minha casa. Ele me discipulou na fé. Alguns conhecem ele, vou falar o nome dele. Pastor Humberto, missionário. Humberto Chagas, não sei quantos conhecem. Foi missionário na África durante 12 anos. Humberto, um amigo que a gente até hoje tem um bom relacionamento. Aquela família ali, meus irmãos, como eles abraçaram a mim e a Vânia, como eles cuidaram de nós, como aquela família daquela igreja, elas produziram saúde na nossa vida, na vida da nossa família. É isso, meus irmãos, que Pedro e João fez na vida desse homem. Às vezes nós vivemos um esfriamento muito grande nos nossos relacionamentos. Vocês me perdoam o que eu vou compartilhar. Às vezes nós nos abraçamos aqui no templo, encontramos com o irmão no corredor, o irmão não nos cumprimenta. O irmão não nos cumprimenta. Sabe, igreja, a igreja, ela só vai ser promotora de saúde na vida da igreja quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, quando nós entendermos, meus irmãos, que nós não somos nada e que o Senhor é tudo na nossa vida. Nós não somos nada e o Senhor é tudo em nossas vidas. Pedro e João olham para aquele homem e falam o seguinte: olha, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus. O poder, meus irmãos, estava em Jesus, mas o instrumento da cura foi Pedro e João. Será que eu e você temos sido instrumentos de cura na vida das famílias da igreja? Será que nós temos sido cura ou nós temos sido empecilho para que as nossas famílias se cheguem a Cristo? Precisamos refletir sobre isso. A igreja que tem o seu poder depositado em Deus, mas que faz uso dele para deixar o homem são, feliz e louvando a Deus. Eu quero pensar com a igreja 4 qualidades da igreja em sua função terapêutica para resgatar famílias para a integridade na obra de Deus. A primeira verdade está lá no verso 7, diz assim: e tomando ele pela mão direita, o levantou. A experiência, meus irmãos, de amor e aceitação vivida no contexto da igreja cura a família e seus relacionamentos. A aceitação, às vezes nós nos blindamos de tal maneira, quando chega alguém
na nossa igreja e a gente tem dificuldade de recepcionar, de acolher, de abraçar. Mas Pedro e João, eles olham para aquele homem e eles acolhem aquele homem de uma maneira tal que eles usam da melhor acolhimento que a pessoa precisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quantos caídos estão próximos de nós, mas nós não convidamos para vir à igreja. Eu sou um também, eu me incluo nisso. Nós não convidamos pessoas que estão caídas, não caídas de uma deficiência física, mas de uma deficiência moral. Como a moralidade, meus irmãos, tem destruído, foi falado aqui nessa noite, as famílias. Os valores morais, como estão destruídos. As famílias, às vezes, estão tão próximos de nós, mas nós não falamos em nome de Jesus. Larga essa vida, levanta e anda. Não. Às vezes nós temos até vergonha de proclamar o Evangelho para aquela vida. E sabe, meus irmãos, quando isso acontece na minha vida e na sua vida, nós estamos desprovendo aquela família de usufruir dessas benesses que Cristo quer dar para toda a família na face da terra. Todas as famílias serão o quê? Benditas do Senhor. Todas. Ele não falou que só é a família A, a família B e a família C. Ele fala todas as famílias serão benditas no Senhor. Mas para isso, meus irmãos, para que essa família seja incorporadas, sejam benditas no Senhor, a igreja precisa assumir essa sua função curadora na vida dos seus e das suas famílias, para que a gente possa experimentar isso. E a aceitação é a primeira qualidade que eu vejo nesse texto. A experiência de amor e de aceitação, meus irmãos, vivida no contexto da igreja, ela cura famílias e seus relacionamentos. Todos nós necessitamos de ser queridos, valorizados e compreendidos pelas pessoas que nos rodeiam. Na igreja, a aceitação é qualidade que não pode faltar, se é que a igreja deseja resgatar famílias para a integridade na obra de Deus e ser fiel aos princípios da salvação para o reino de Deus. Precisamos entender que essa qualidade que a gente olha para esse texto, a aceitação, ela precisa fazer parte da nossa história quando membros de uma igreja, quando olhamos para aqueles que estão ao nosso redor e precisam ser alcançados por Cristo. A segunda qualidade que eu vejo nesse texto, está lá no verso 4, quando Pedro fala para ele, olha para nós, e sabe, meus irmãos, olhar para nós é uma atitude de confissão, Talvez você não pode dizer hoje para uma pessoa, olhe para mim, que talvez a sua vida, a sua prática de vida, o seu estilo de vida, o seu modo de viver não esteja de acordo com aquilo que Cristo quer, como você esteja. Será que hoje nós podemos dizer para o meu filho, para a minha filha, olha, Vinícius e Isabelle, olhe para mim. Será que a igreja pode dizer para os vizinhos que estão ao redor, aqueles que moram mais próximo, olhem para mim? Meus irmãos, quando Pedro e João falam isso, olhe para nós. A gente conhece muito bem a história de Pedro. Pedro, ele nega Jesus. Pedro é aquele que andou com Jesus, é aquele que prometeu a Cristo a sua fidelidade incondicional. Se todos te abandonarem, eu não te abandono. Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve esses altos e baixos na vida dele, mas Pedro tem um encontro, meus irmãos, de restauração com o Senhor. Está lá em João 21, ali na praia. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta a ele, e ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Confissão, meus irmãos. E dali por diante, Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. Para você dizer para uma pessoa, olhe para mim, a gente precisa ter um momento de confissão na nossa vida, meus irmãos.
Será que há algo na minha vida que precisa ser mudado, que precisa ser tirado do meu modo de viver? Será que a minha fala, o meu comportamento diante ali do meu comércio, eu posso dizer para o rapaz que trabalha em frente, olha para mim? Será que você no seu trabalho, para o seu colega de trabalho, você pode dizer, olha para mim? Será que você pode dizer para o seu marido, aquele que é incrédulo ainda, aquele que não entregou a vida a Cristo, você pode dizer para ele, olha para mim? Esposa, você pode dizer isso? Meus irmãos, para a gente falar isso, quando Pedro fala isso para aquele homem, é um momento de confissão que nós precisamos ter com Cristo. Precisamos ter esse momento de confissão com Cristo. Davi, no Salmo 32, no verso 3, Davi vai dizer, Davi chega à mesma conclusão enquanto ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu calei, Davi vai dizer, meus irmãos, que envelheceram os meus ossos. O pecado, ele produz isso na nossa vida, o envelhecimento. O pecado, ele produz isso na nossa vida, de nós nos conformarmos com aquele pecadozinho de estimação. E aí jamais você vai poder dizer para aquele que está próximo a você, olhe para mim. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, a palavra de Deus revela quem somos e o que não somos. Ela penetra o centro da nossa vida moral e espiritual. A palavra de Deus, ela penetra como uma faca de dois gumes. E ela sabe, meus irmãos, da tua vida moral e da tua vida espiritual. Então a gente precisa ter muito cuidado. A igreja, para ser promotora de saúde na vida da família e na vida dos seus, ela precisa, primeiro, a qualidade, a aceitação. A segunda, a confissão, é você reconhecer que você é pecador, que você é alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Nós somos alvos, meus irmãos, da graça e da misericórdia do Senhor. Mas se nós não tomarmos posse disso, se nós não acreditarmos, João vai dizer na sua carta, se confessarmos os nossos pecados, Cristo é fiel e justo para nos limpar e perdoar de todos os nossos pecados. Mas precisamos confessar, precisamos entregar a nossa vida incondicional a Deus. Pedro vai dizer isso. Olha para nós. Há um grande abismo, meus irmãos, muitas das vezes, entre o que falamos e fazemos, entre o discurso e a vida. Eles tinham uma vida respaldada pelo exemplo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 12, ele vai dizer que nós somos cartas de Cristo. Portanto, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Qualidade para que a igreja seja promotora de saúde na vida da igreja, na vida da família e da igreja. Terceira qualidade, e aí assim a gente vai já estar caminhando mais alguns instantes para o final, está no verso 5, no verso 6. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Aquele homem, ele pede uma esmola, e ele olha, o texto vai dizer, no versículo 5, que ele olha para eles, e eles esperavam receber alguma coisa, sabe? As pedras estão clamando, meus irmãos. As pessoas estão esperando algo de nós. Às vezes carregamos um rótulo de pastor, carregamos um rótulo de servo de Deus, e deparamos com alguns que estão à margem do caminho, e eles olham para nós e eles estão esperando alguma coisa de nós, meus irmãos. Certa ocasião, na época ainda do Banco Nacional, eu na minha caminhada cristã, tinha um empresário ali em Bangu. Em Bangu ele era um dos comandantes do 14º Batalhão, ele era também empresário no ramo de reciclagem. E aquele homem, quando chegava no banco, meus irmãos, o banco parava. Parece que chegou Deus na terra, pastor Tedilson. Era uma idolatria, era aquela coisa, e um cercava o outro. E certa vez eu estava no banco, esperando para ser atendido por um gerente, que era o mesmo gerente dele, e aquele homem começa a me olhar muito. E ele me olhava, eu falei, rapaz, será que ele está me confundindo com alguém? E eu fiquei quieto.
E ele acabou de ser atendido, ele sentou do lado lá, num canto, e depois ele veio, se dirigiu a mim e falou assim: você é cristão? Eu falei: sim, sou cristão. Eu posso conversar com você? E aí nós fomos conversar, e aquele homem começou a chorar, meus irmãos, igual uma criança. E ele falou: olha, Marcos, eu traí a minha esposa, e ela descobriu que eu tenho um amante na rua. E eu amo a minha família, eu não quero perder a minha família. O que eu faço? E aí ele começou a perguntar sobre o amor de Deus. Meus irmãos, as pessoas estão esperando algo da gente como igreja de Cristo. As pessoas estão esperando algo. O texto vai dizer que aquele homem, ele olha para Pedro e João, ele faz um pedido de uma necessidade física. Sabe, a igreja, para ser promotora de saúde na vida das famílias, ela precisa estar atento para que as pessoas estão esperando de nós. Talvez você fale assim: não, pastor, isso não é comigo, isso é com o Senhor, com o pastor Denilson, com o pastor Isaías, que são pastores. O Senhor, vocês que têm que levar a palavra de Deus. Não, vocês estão enganados. Todos nós temos essa responsabilidade, meus irmãos. As pessoas, os nossos vizinhos, os nossos familiares, eles estão esperando algo de nós. E a gente precisa entender isso. E para os irmãos terem uma ideia, e eu tive alguns encontros com aquele senhor na época, e depois de muitos anos eu estava num local comprando, fazendo uma compra no comércio, eu encontro aquele homem. Aquele homem, pelo poder de Deus, a família dele foi reestruturada, foi reconstituída. Ele hoje é um servo de Deus. Ele é um servo de Deus. Mas no momento ali, meus irmãos, ele esperava algo de mim ali. Sabe, as pessoas estão esperando algo de mim, de você, como pessoas que professam a fé em Cristo, como pessoas que foram transformados. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pelo vosso entendimento. O grande problema, meus irmãos, é que a igreja de Cristo hoje, ela está se conformando com esse mundo. A igreja de Cristo hoje está tomando a forma do mundo. A igreja de Cristo hoje, se não tiver cuidado, está trazendo para dentro da sua área práticas que o mundo lá fora está tendo. Particularmente, meus irmãos, eu não consigo compreender você louvar a Deus, adorar a Deus no escuro. Não consigo entender isso. Quando a Bíblia trata o escuro como trevas, comportamentos, danças litúrgicas, coisas que não condiz com a palavra de Deus, comportamentos mundanos que estão invadindo a nossa igreja. E a igreja não está tendo cuidado com isso, enquanto o mundo lá fora está esperando algo de mim, de você. E sabe, meus irmãos, o que o mundo está esperando é uma palavra que produz vida. Levanta e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja, para ser promotora, meus irmãos, de saúde na vida das famílias, elas precisam entender isso. Alguns estão esperando de vocês algo que só pode ter aquele que tem Cristo no seu coração. Aquele que realmente fala e vive do amor de Cristo. Atos relata o texto de Filipe em Samaria. Filipe, o texto vai dizer que as pessoas ouviam e viam o que Filipe fazia. A igreja que é promotora, meus irmãos, da saúde, da família, da família, ela vê, eles vão ver, vão ouvir e vão ver. Ouvir e ver. Mas existe ainda uma quarta e última qualidade da igreja que é promotora de saúde na vida das famílias. O texto vai dizer que eles subiam juntos ao templo à hora da oração. Palavras, meus irmãos, sem oração são palavras mortas. Uma igreja que ora e abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus. A igreja é um povo que tem um Deus que escuta e usa a instrumentalidade dos seus servos para produzir vida na vida das famílias.
O simples fato de orar por alguém que passa por uma circunstância de enfermidade ou sofrimento em si é um fator de saúde, rogando pelo resgate de famílias para a integridade na obra de Deus. A igreja, ela quando ora, meus irmãos, ela vai produzir saúde na vida daqueles que atravessam lutas, dificuldades, como qualquer um de nós. Mas a igreja, ela precisa orar, porque a mensagem sem oração é uma mensagem sem poder, ela não vai ter efeitos, Eles falam que eles oravam, foram para orar, eles foram buscar a direção, a presença de Deus na vida, não só deles, mas daqueles que estavam ao redor deles. Eu quero concluir essa mensagem, meus irmãos, com o verso 8 e o verso 9 vai dizer: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Sabe, meus irmãos, como eu falei no início, às vezes nós estamos preocupados com metodologia de crescimento. Muitos eventos, a igreja às vezes ela trabalha em cima de eventos, e isso é louvável, precisamos ter eventos, mas não podemos perder de vista aqueles que estão à margem, aqueles que estão à porta da igreja, aqueles que precisam realmente desfrutar dessas 4 qualidades. A igreja que promove a cura na vida da família, da igreja, ela precisa ter aceitação, confissão, perdão e oração. Quando a igreja exerce a sua função terapêutica no resgate de famílias, veremos pessoas soltando de alegria e louvando a Deus. A minha oração é que o Senhor possa nos abençoar como igreja Batista da Água Branca, para que a gente possa aprender com esse texto 4 qualidades de uma função terapêutica na vida da família, que produza cura na vida das famílias. Falamos em culto de família, trazemos temas importantes, mas às vezes os temas passam, e mês que vem é outro tema, e nós como igreja, o que temos feito para que a gente possa ser instrumento, ser promotora de cura na vida das pessoas? O texto vai dizer que esse homem, lá no capítulo 4, desse mesmo Atos 16, vai dizer que esse homem há mais de 40 anos, ele vivia naquela mazela. Mais de 40 anos. 40 anos, meus irmãos, no Velho Testamento, é uma geração. Aquele homem, ele viu a sua geração tendo uma vida normal. Aquele homem viu as pessoas entrando no templo. Aquele homem viu as famílias sendo formadas, amigos dele formando família. E ele, dia após dia, ele era levado àquele templo. Mas a igreja de Cristo, representada por Pedro e João ali naquele momento, ela produz cura na vida daquele homem e com certeza na vida dessa família. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude como igreja a sermos promotora de saúde na vida das famílias da nossa igreja. Amém.